Um último recurso, que também não é oferecido pelo SketchUp Free e nem pelo SketchUp Make, são as chamadas ferramentas sólidas ou Solid Tools. Novamente, eu não tenho elas aqui na minha interface. Eu vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui Solid Tools. Elas apareceram aqui do lado para mim. E as Solid Tools são, na verdade, ferramentas que fazem operações booleanas, operações de adição, subtração e união. Eu tenho aqui o exemplo de uma caixa e uma esfera, e eu quero fazer aqui alguns testes de interação entre essas formas usando aqui o Solid Tool. Em primeiro lugar, para a gente conseguir usar essas ferramentas sólidas, eu preciso que os dois objetos envolvidos nas operações sejam grupos. Então, eu peguei essa esfera, transformei num grupo, peguei aqui essa box e também transformei num grupo. Eu vou pegar essa esfera e vou colocar ela aqui um pouco mais próxima aqui da minha caixa, de maneira que eu possa testar algumas ferramentas. Eu posso testar o primeiro botão chamado Outer Shell. Esse Outer Shell, na verdade, a gente até tem acesso a ele usando o SketchUp Free, e a gente pode acessar ele por esse botãozinho ou clicando com o botão direito e escolhendo aqui Outer Shell. O Outer Shell vai basicamente pegar essas duas malhas e vai juntar e vai apagar tudo que havia dentro de cada uma delas. Se eu acessar aqui o meu raio-x, eu vejo que não sobrou nada lá. Ele uniu as duas formas, mas ele removeu uma parte aqui da minha esfera. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar e vou testar outras opções. Eu tenho aqui uma segunda opção chamada Intersect, que vai basicamente detectar a interseção entre esses dois volumes, e o que sobrou foi basicamente essa parte da esfera que estava dentro da caixa. Vou agora testar a minha opção União. Então, novamente, eu seleciono os dois volumes, clico em Union, e o Union, a princípio, faz a mesma coisa que o Outer Shell, mas se eu tivesse elementos dentro da caixa ou dentro da esfera, ele iria preservar e não iria descartar, igual o Outer Shell normalmente faz. Ctrl Z para voltar. Eu agora tenho opções de subtração. Quando a gente usa as opções de subtração, a gente tem que tomar cuidado em relação a qual é o primeiro objeto que a gente selecionou. Por exemplo, se eu selecionar a caixa e depois selecionar a esfera e clicar em Subtract, ele vai tirar a caixa da esfera. Se eu fizer o contrário, primeiro clicar na esfera e depois na caixa, e clicar em Subtract, ele vai remover aqui a esfera da caixa e eu vou ficar aqui com esse buraco. As outras opções são semelhantes. Se eu usar, por exemplo, a opção Trim, eu vou primeiro clicar na caixa e depois na esfera. Ele vai realizar como se fosse uma operação de subtração, mas ele vai manter os objetos originais. Se eu fizer a mesma coisa aqui, só que primeiro selecionar a esfera e depois a caixa, ele agora cria o buraco e mantém a esfera no lugar. A última opção, chamada Split, vai, na verdade, criar uma divisão entre esses sólidos, mas ele vai manter um sólido ou outro. Então, aqui ele fez o corte, manteve uma linha de corte, mas não apagou necessariamente a esfera. Então, usando essas ferramentas, a gente consegue simular uma série de interações de adição, subtração, interseção desses volumes, e a gente consegue fazer objetos com uma certa complexidade que com as ferramentas normais do SketchUp a gente não conseguiria. Como eu comentei no início, se vocês tiverem interesse em fazer operações ainda mais complexas, a nossa sugestão é explorar alguns plugins que permitem que a gente trabalhe dentro do SketchUp com modelagem poligonal ou com curvas mais complexas, e isso vai tornando o nosso SketchUp cada vez mais robusto e equiparável a softwares mais avançados.